Boa tarde a todos, pessoal. Hoje é 13 de abril de 2021, disciplina de treinamento físico. Vamos dar sequência ao conteúdo. Hoje é sobre periodização, né? Com a apresentação do Nicolas e da Cassiele. É o vídeo, né? Eu já ia passar de manhã, foi ao vivo, mas aqui não. Vou lá, eu vou compartilhar e vamos já assistir a aula. Me deem aí só uma confirmada se estão vendo. Boa tarde a todos e a todas, eu sou o Nicolas e junto com a minha colega Cassiele, a gente preparou esse trabalho para a disciplina de treinamento físico, ministrada pelo professor Leonardo Tartaruga. A gente ficou responsável, então, em tratar sobre a periodização, um conceito muito importante na ciência do treinamento desportivo. Inicialmente, a gente gostaria de trazer um pouco de história do nosso trabalho, já que em muitas das nossas referências havia essa revisão histórica quando foi pesquisado mais especificamente sobre o conceito de periodização. E quando se pensa na ciência do treinamento desportivo, sempre há o retorno à antiguidade, mais especificamente na Grécia Antiga, em que tinha um contexto de grandes competições esportivas entre as cidades-estado gregas, principalmente as Olimpíadas, ou seja, há milênios já se tem registro da utilização de planejamento, de treino, com o objetivo de maximizar o desempenho de atletas em um determinado período. E, ao longo da história, a sistematização de treino sempre se mostrou presente em contextos que exigiam a melhora no desempenho físico de pessoas, como, por exemplo, no treinamento militar ao longo dos séculos. E, mais recentemente, no século XX, que na ciência do treinamento veio a aparecer, de fato, o conceito de periodização, que vamos ver já na sequência. Então, ao longo do século passado, houve vários nomes que pesquisaram a respeito do treinamento e como que cientificamente se poderia aumentar o desempenho por meio de uma sistematização e planejamento efetivo, né? Então, alguns autores aqui que a gente acabou encontrando como Kotov, Pikala e Grantin. Nesse slide, a gente traz um diagrama adaptado de um artigo de revisão com uma visão geral de como que os pensamentos ou conceitos mais antigos relacionados ao treinamento se desenvolveram e como vieram a trazer vários aspectos no que se diz respeito à periodização. A gente pode dizer também que esse slide traz fatores e condutas que visam a melhora do desempenho e na manutenção da condição desportiva e de saúde do atleta ou do praticante esportivo, né? São fatores que foram vistos e registrados ao longo do tempo que são muito importantes para a elaboração da periodização, que são, então, de se pensar em uma variação e um repouso planejado, fazer um treino cíclico e periódico com estágios, de geral para específico, buscar a prevenção de overtraining e lesões, usar cargas de trabalho extensivas e intensivas, pensar na otimização da performance e levar em conta as respostas individual e desenvolvimento individual também. Outro fenômeno que foi levado em conta para a periodização é a síndrome da adaptação geral, proposta por Hans Selye. O Selye ele traz nas proposições dele que as respostas que o organismo tem a um estímulo estressante, ou seja, quais as reações que os diferentes sistemas do corpo desencadeiam para reagir melhor a alterações repentinas no organismo, para então voltar ao estado anterior a esse estresse, que no caso seria então voltar à homeostase, né? Então, a partir do gráfico da síndrome da adaptação geral, se identificam 3 fases de resposta, que seriam a primeira fase de alerta, em que o metabolismo fica acelerado para atuar sobre o estresse, o agente estressor. A segunda, que é a fase de resistência, que indica uma resposta mais crônica ao estresse, ou o estresse se tornando relativamente mais crônico. E a fase de esgotamento, que demonstra a exaustão do organismo em dar respostas e buscar retomar a homeostase, sendo então um indicativo de prejuízo à saúde. E, não por coincidência, o fenômeno da supercompensação, que a gente viu no início dessa cadeira, é levado em consideração na hora de se periodizar, relembrando. A supercompensação é a adaptação do organismo a partir da relação entre o trabalho realizado e a sua recuperação acima dos níveis normais de homeostase. E quando o tempo dedicado para a recuperação é adequado em relação às cargas de trabalho, os níveis de atividade enzimática e de substratos metabólicos são restabelecidos acima dos que são observados antes do treinamento, né? A gente consegue enxergar, então, o componente fisiológico e evolutivo que o organismo tem a estímulos que são suficientemente importantes e que causem um desequilíbrio da homeostase. Feita essa introdução, dá para perceber que, com o tempo, foi se buscando métodos efetivos de sistematização e planejamento do treinamento para o aperfeiçoamento da preparação desportiva, pensando no contexto de, então, competições, provas, novas técnicas, dentre outras coisas relacionadas às modalidades esportivas, né? E a partir das nossas pesquisas para a elaboração desse trabalho, a gente encontrou diversas referências em que muitas delas estão no trabalho do fisiologista Lev Matveyev como o precursor no estudo e na orientação da periodização como se conhece hoje em dia. E o que ele fez no passado foi analisar os resultados dos atletas soviéticos nas Olimpíadas dos anos 50 e comparar, então, esses atletas que seriam
bem-sucedidos e também os mal-sucedidos, e as suas rotinas de treinamento. E a partir desses planos de treinamento foram desenvolvidos cronogramas periódicos para as Olimpíadas seguintes, né? E com o sucesso dos atletas soviéticos, né, no século passado, anos 50, os planos do Matveev foram espalhados por todo o bloco oriental na época. E a partir daí, também se espalhou mais especificamente na Romênia, né? Citando então o cientista esportivo Tudor Bompa, que desenvolveu mais ainda esse sistema. E aqui nesse slide a gente traz duas definições encontradas, sendo a primeira do Matveev, que é dito que a periodização é uma organização proposital de cargas de treinamento específicas durante períodos de curto, microciclos, e de longo prazo, meso a macrociclos, para atingir as adaptações de treinamento desejadas e os resultados planejados. E a segunda, mais sucinta do Bompa, diz que a periodização é um processo de estruturação do treinamento em fases. Além dessas definições, apareceram várias outras que falavam de outros aspectos já falados antes, como períodos de recuperação e variação, demonstrando, então, as diversas variáveis relacionadas ao preparo desportivo e à sistematização dos treinos. Agora será falado sobre os tipos de ciclos da periodização. Pode passar. De acordo com Matveev, o macrociclo é o todo da periodização. É o objetivo principal do atleta. É aquilo que ele quer alcançar ao longo de todo o treinamento. Dentro desse período tem 3 fases: o preparatório, competitivo e de transição. O período preparatório é destinado à elevação das capacidades físicas condicionantes mínimas dos atletas, enquanto no período competitivo a ênfase recai sobre a especificidade metabólica e de movimento, em que se almeja alcançar o máximo desempenho da atleta. Por fim, a transição, o seu objetivo é a perda gradual da performance alcançado no final de todo o período de competição, ou seja, diminuir a intensidade do treino para manter o nível e não ocasionar overtrain. Já o mesociclo dividem o macrociclo em fases menores, o que possibilita melhor controle do volume da intensidade e recuperação dos treinamentos. A sua duração é de 4 a 6 semanas, com modificações de volume e intensidade nessa semana, sendo que na última semana a intensidade é reduzida, para prevenir e permitir uma recuperação adequada e elevação da performance. Cada mesociclo tem um objetivo a ser alcançado. Não é recomendável iniciar um novo mesociclo antes que tenha recuperado totalmente. Já o microciclo são blocos construtores de mesociclo. Dura em torno de 1 semana cada microciclo, ou seja, a cada 4 microciclos forma um mesociclo. São utilizados para aumentar a intensidade do treino. O 4 microciclo ele é chamado de regenerativo, pois tem o objetivo de proporcionar a recuperação completa dos treinos anteriores, como foi dito anteriormente. Pode passar. Agora nós vamos falar sobre os modelos da periodização do treinamento. Pode passar. Começando pelo modelo clássico, que é de Matveev. Esse modelo ele é considerado o pai da periodização do treino. Esse modelo foi concebido para esportes individuais, principalmente o atletismo, e ele fundamentou as suas explicações com base na teoria da síndrome de adaptação geral. Com isso, ele elaborou um modelo distribuindo as cargas pelos períodos. Esses períodos são preparatório, competitivo e transitório. Agora irei explicar mais detalhado cada período. O período preparatório são criadas ideias iniciais necessárias para que surja a forma esportiva. Esse período é dividido em 2 partes, em preparação geral e específica. Na preparação geral, ele é voltado para o conteúdo básico, que traz um alto volume de treino e de intensidade, mas com crescimento preferencialmente do volume, evitando participar de competições. Já a preparação específica, o conteúdo é de caráter mais específico, tem um decréscimo do volume e um aumento da intensidade, tendo envolvimento em competições de nível secundário. Agora vamos falar do período competitivo, que o objetivo é a manutenção da forma esportiva, aperfeiçoamento das ações táticas e suas combinações. Por fim, o período transitório, que o seu objetivo fundamental é proporcionar aos atletas algum descanso entre 2 macrociclos. Agora vamos falar sobre o modelo pendular, que ele surgiu em 1971 por Aroziev e Kalinin, e ele tem o intuito do aperfeiçoamento do modelo clássico.
surge o princípio do pêndulo, que se baseia nos efeitos do treino no organismo dos esportistas por meio de uma alternância entre cargas de treino gerais e específicas. São formados por microciclos. Conforme vai chegando próximo das competições, ocorre uma diminuição das cargas gerais e um aumento das cargas específicas, como mostra o gráfico abaixo. Pode passar? Agora nós vamos falar sobre o modelo estrutural, que ele é criado por Teixeira. Esse modelo faz distribuição das cargas pela temporada, tendo como objetivo o aumento da intensidade específica do treino. Nesse modelo, a dinâmica das cargas tem a forma de onda, que representam as mudanças frequentes e pouco intensas nos componentes das cargas, como diz Braz e mostra o gráfico abaixo. O modelo por blocos tem o mentor Verkhoshansky, e é um modelo aplicado ao treino de alto rendimento. Se baseia que para alcançar um rendimento máximo, deve-se planejar a carga do treino e preservar a evolução técnica tática do atleta. Pode passar? Agora a gente vai falar sobre o modelo ATR, que ele é proposto por Issurin e Caverin, mas existe um outro nome de um espanhol, Fernando Navarro, que apropriou desses estudos. Para Abrantes, é uma das variações do treino por blocos, dividido em períodos de acumulação, transformação e realização. A acumulação prevalece uma elevação do potencial técnico e motor. Já a transformação utiliza essa elevação de potencial, transformando na preparação específica. A realização é onde será aplicado todo o trabalho realizado no treino, através de exercícios competitivos e competições propriamente ditas. O gráfico abaixo mostra os conteúdos que são trabalhados em cada período. No de acumulação, são trabalhados persistência básica, força básica, técnica básica. O de transformação é persistência específica, força específica, técnica específica. E no de realização, persistência competitiva, capacidades de velocidade, técnica competitiva. Agora, o modelo de Bondarchuk, o mentor é o Bondarchuk, ele é considerado por Abrantes como um dos pais das novas teorias sobre a periodização. Ele defende o treino simultâneo de todas as estruturas de forma integrada e defende a eliminação da preparação geral, pois considera pouco ou nenhuma contribuição para gestos específicos da competição. Ele disse que para usar os exercícios gerais apenas para recuperação. O modelo de Pompa, ele é um mentor, e ele se baseia no modelo clássico, mas de forma crítica, pois serve apenas para modalidades que exigem potência e velocidade. Não se concentra em modalidades de resistência. Pompa utiliza o termo macrociclo, que tem como objetivo de trabalhar as qualidades física básica e específica, que corresponde ao mesociclo no modelo clássico. Nesse modelo, o atleta poderá atingir os seguintes estados de rendimento: nível de forma específica, nível de alta forma desportiva e nível de máxima forma. Pode passar? Bom, agora trazendo alguns achados na literatura em relação a comparações e avaliações sobre os treinos periodizados, a gente começa trazendo aqui essa revisão sistemática sobre o uso da periodização em prescrições de exercícios para adultos inativos ou sedentários. O objetivo desse estudo foi de resumir e discutir estudos que prescreveram exercícios aeróbicos e ou anaeróbicos periodizados para adultos sedentários e os resultados relacionados à saúde. Como método, foram incluídos estudos que avaliaram o impacto do exercício periodizado nos resultados de saúde em participantes não treinados, tendo tido um total de 21 estudos que cumpriram os critérios de elegibilidade depois dessa pesquisa bibliográfica. Depois da análise dos dados, eles puderam identificar uma importante heterogeneidade entre os estudos, mesmo para aqueles que tinham até o mesmo método de periodização de treino. Então, em comparação com os valores basais ou grupos de controle sem treinamento, a prescrição de exercícios periodizados produziu melhorias significativas nos resultados de saúde, que então podem ser relacionados a fatores de risco para doenças cardiovasculares, dor lombar, dor cervical, dor no ombro, relacionados à gravidade de doenças pregressas, né, impactos na qualidade de vida, e também falaram que trouxeram resultados mistos para o aumento da densidade mineral óssea.
E como considerações finais dessa revisão, é dito que, embora seja prematuro concluir que o exercício periodizado é superior ao exercício não periodizado para melhorar os resultados de saúde, a periodização parece ser um meio viável de prescrever exercícios para adultos inativos em um ambiente de intervenção. Mas pesquisas são necessárias para compreender a eficácia da periodização do exercício em adultos sedentários, pensando, claro, no que diz respeito ao treinamento de pessoas não atletas nesse caso. Já em um outro estudo, essa revisão sistemática de meta-análises buscou revisar sistematicamente meta-análises de estudos sobre periodização, tendo tido dois objetivos, sendo o primeiro verificar se os estudos incluídos compararam programas periodizados a programas constantes e variados não periodizados, e o segundo objetivo foi avaliar se as previsões relativas aos resultados das adaptações foram de fato testadas, né? E como resultados foram levados em consideração os participantes, que basicamente foram indivíduos em qualquer situação de saúde, as intervenções, que no caso envolvessem exercícios, as comparações entre periodizado e não periodizado, os resultados, pensando no que poderia ser ou no que foi previsto sobre as adaptações aos diferentes programas de treinamento e ao desenho do estudo, que deveriam ser, então, meta-análises. E, no fim, 2 estudos foram incluídos nessa revisão sistemática por se encaixarem nos critérios de elegibilidade. E dessas 2 meta-análises, uma teve como objetivo examinar programas de treinamento resistido periodizados e não periodizados e determinar efeitos na força máxima, e a outra teve como objetivo comparar programas de treinamento periodizados e não periodizados para o desenvolvimento de força e ou potência. Então, dá para ver que as duas se concentraram em diferentes manifestações, mas ainda assim não muito diversas, do treinamento resistido. Foi identificado um alto risco de viés nos estudos, ou seja, tem o risco de se chegar a uma conclusão quando, na verdade, a conclusão deveria ser outra, e isso ocorreu porque eles não incluíram programas variados e não periodizados, e também não testaram as previsões sobre o momento das adaptações, né? Não tinha o que era buscado ao final de cada mesociclo ou macrociclo e o que foi alcançado. E quando eles sintetizaram os resultados, é trazido que os estudos incluídos nas 2 meta-análises não cumpriram os critérios conceituais para pesquisar a periodização, que seriam testar as predições feitas pelos modelos periodizados e comparar a variação periodizada com a variação não periodizada, ou seja, não se pode falar se aquilo que é almejado no período no final de mesociclo ou macrociclo foi de fato alcançado, porque os estudos acabaram não trazendo isso. Então, concluindo, essas meta-análises sobre a periodização demonstraram que os programas periodizados são superiores aos programas variados e não periodizados, e não há evidências confiáveis nessas meta-análises de que programas periodizados possam ser usados para prever ou gerenciar tempos de adaptações. Isso, claro, pensando na realidade desses estudos e não necessariamente na prática profissional em si, na prática profissional como um todo, né? Demonstrando que não há evidências suficientemente robustas para afirmar o que seria melhor ou não nos casos que eles mostraram. Era esse o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Feito. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Muito bem. Parabéns, Nicolas. Bem extenso o trabalho, foi bem mais longo que o de hoje de manhã. Vocês fizeram muito bem assim a introdução do assunto, até o desenvolvimento, assim, muito detalhe, bem mais além até do que eu dou como conteúdo. E é isso que aí eu vou fazer alguns resumos assim que eu acho que são importantes, tá? Mas super bem explicado assim a definição dos períodos, muito bom mesmo, tá? Inclusive dos artigos, né? Um deles eu até não conhecia, eu estou sempre atrás desse assunto por causa da disciplina, né? Do que tem de mais novo, eu tenho que me atualizar sobre isso, porque eu conhecia uma revisão, mas a outra não. E super interessante. Embora o resultado tenha sido bem parecido, assim, é ainda muito confuso, né, essa questão, e a gente vai falar disso também, tá? Mas esses foram os pontos positivos. O Nicolas comentou, eu estou chorando. O que era isso na apresentação? Deixa eu falar sobre a apresentação. Notei assim, Nicolas, algumas vezes tu estava um pouco acelerado e eu imagino o trabalho foi extenso, né, 17 minutos e meio, e algumas frases tu cortava um pouquinho, assim. A dica é acalmar, que eu vi que tu é acelerado mesmo, assim, na apresentação, e nem parece, né, porque tu parece uma pessoa calma, mas não tem jeito, na apresentação a gente se descobre, né, é no campo, é na lida que a gente vê como nós somos, né, e isso é importante, tá? Mas cuidar isso, mas um detalhe, tá, porque foi bem apresentado,
E da Cassiele eu achei que foi muito lido, tá? Então, cuidar, assim, algumas vezes ela até não sabia como começar a frase, e foi tinha muito material, então foi um pouco cansativo, imagino para ela, se notava pela fala dela, né? E claro, se ela tivesse lido menos, acho que teria sido uma estratégia. Esse é uma pegadinha, tá? Eu digo muito isso para os alunos, às vezes quando a gente fica preso num texto, é difícil, porque não soa natural e requer também um treino maior para usar um texto, né? E tudo isso, às vezes, se reflete na apresentação, tá? Mas, no geral, foi bom, tá? O conteúdo é o mais importante, está ali, está colocado, está ótimo. Mas vamos lá, vamos fazer alguns resumos, assim, pessoal. Vamos trazer, só vou revisar, vocês apresentaram bem, o grupo apresentou bem, mas vamos revisar temporalmente essa estruturação. Vamos começar pela nomenclatura da periodização, né? Foi toda correta, inclusive, tá? Não tenho, eu tenho alguma variação ali, mas o que eu queria trazer para você só é assim, ó, o que a gente tem? A gente tem sessões de treino, né, normais, o conjunto de sessão vai nos dar os microciclos, né, que nós aqui na disciplina vamos simplificar para uma semana, vocês também deram como uma semana, mas a gente vai trazer essas, né, vai ser uma semana. O conjunto de microciclos, né, vão nos dar os mesociclos, que aí vocês variaram um pouco, disseram que pode ser de 1 a 6 meses, é um pouco longo, o que é mais normal é mesociclos de 1 a 3 meses, tá? Mas nós na disciplina simplificamos tudo para 1 mês, só para fins de facilidade de organização temporal, não é que tenha um motivo maior, porque depois depende do que tu quer fazer naqueles meses. Se tu quer ter adaptações boas em 2, 3 meses, tu diz que é 2, 3 meses ao invés de 1. Só dá objetivos específicos para cada um deles. É um pouco artificial, mas eu gosto de usar essa divisão porque ela coincide com a organização temporal, né, a organização do nosso tempo social, né, que é o mês e tal. Isso ajuda, tá, a estruturar. O conjunto de mesos, aí que vem o detalhe, o conjunto de mesos, claro, deveria dar o macro, né? E dá o macro de certa forma, mas ali no meio, entre o meso e o macro, nós vamos encaixar os períodos, tá? Os períodos vão ser uma divisão que no seu somatório vai dar o macro. Então, pensando de cima para baixo agora, né? O macrociclo, que é de 6 meses a 1 ano, ele vai ser estruturado num primeiro olhar, né, por períodos. E aí vocês definiram bem, né? Tem o período preparatório, que eu chamo de período de base, mas é só, depende do autor, né? Esse de base é dividido em 2 partes, que vocês falaram bem, uma base geral e uma específica, né? Depois vai ter o período competitivo e depois a transição. E aí eu encerro o macrociclo, né? E esses períodos, agora indo para baixo, esses períodos vão ser divididos em mesociclos. Ou seja, o período está entre os mesos e os macros. Se a gente fosse fazer uma linha temporal, né? Então, macro, período, meso, micro e seção. Essa é uma divisão global, assim, dessa estruturação que nós vamos ter que fazer no treinamento. Tá? O que acontece? Eu vou fazer só salientar. Vocês trouxeram bem os exemplos de macrociclos, de estruturação de macrociclos, né? Vários autores. Eu acho que hoje existe uma discussão, inclusive o pessoal às vezes cria algumas tensões, onde na verdade nem existe muito. Por exemplo, sobre o fator do Bondarchuk, essas propostas mais atuais, que às vezes elas são vendidas como coisas baseadas em críticas de coisas mais antigas. Isso tem muito na área de treinamento para quem está lançando mostrar que é alguma coisa nova. Diz, olha, tinha erro antes, não é assim o mundo real. Mas quando tu vai ver, no fundo, aqueles modelos clássicos já eram feitos assim, de certa forma. É só a gente flexibilizar um pouco o conceito. Então, por exemplo, nesse modelo do Bondarchuk, ele vai dizer que não existe mais o preparatório geral, né? Ou base geral, como eu chamo. Tá? Nós vamos chamar de período de base geral. Tá? Não existiria mais, porque fazer exercícios que não têm a ver com o fim, isso não é mais concebível em várias modalidades, né? Até mais do que aquelas que foram colocadas ali de potência. Isso, na verdade, se estende para muitas, até habilidades específicas de levantamento de peso, por exemplo, etc., se encaixam nisso. Só que o que a gente tem que pensar só que o que acontece? Na verdade, se a gente vai olhar a fundo, mesmo para aqueles, o Matveev, né, que é um autor clássico,
ele acompanhou muitas equipes olímpicas soviéticas, né? E eles não faziam isso, eles não passavam 2, 3 meses do ano, tá? Vou resumir, dar um exemplo prático. Eles não passavam 2, 3 meses do ano, por exemplo, time de basquete, que teve aquela final clássica lá daquela Olimpíada com os americanos, que até hoje se discute aquele segundo que foi dado a mais ou não, né? Os soviéticos tinham uma grande equipe, né? Eles não passavam 2 a 3 meses do ano fazendo outra coisa e sem jogar basquete, porque o Bondarchuk traz um pouco assim, né? Não é concebível que não se treine a coisa específica, mas mesmo naqueles modelos isso não é bem verdade, não era feito assim, tá? Então, resumindo, jogadores de basquete não passavam 2 a 3 meses do ano no período de base sem jogar basquete, eles não ficavam treinando outras coisas. Claro que tinha basquete junto, mas também tinham outros treinos de base, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês. No fim das contas, o modelo de periodização dividido em base geral e específica, é isso que eu quero chegar aqui num acordo entre nós, aqui do conteúdo, é que vai existir sempre uma base geral e uma específica. Mas é claro que essa base geral vai depender do que eu estiver treinando, né? E ela não pode estar totalmente desligada do meu objetivo fim. Tá? Eu discuti isso, por exemplo, no princípio de especificidade, eu comentei para vocês que até os anos 90 tinha alguns nadadores, não era todos, mas tinha alguns nadadores que saíam para correr num período importante do ano, né? Porque achavam que, bom, tinha uma base geral, essa boa, mas aí o Macardo e uma série de outros autores vão mostrar que não dá para fazer isso. Se tu ficar correndo 1, 2 meses, claro que a transferência para a natação é ruim. Não quer dizer que acabou o período de base geral a partir daí. O que os nadadores começaram a fazer? Começaram a nadar nesse período, né? Só que a base geral deles era algo mais diferente do que aquilo que eles faziam na prova, mas não significa que era outro movimento, outro exercício. Não, eles ganhavam aspectos de base. Por exemplo, melhoravam deficiências gerais, né? Então, quer melhorar o VO2, treinavam treinos em ritmos de VO2 nadando, né? E isso é base geral, porque não era exatamente os ritmos de prova, não era específico, ou seja, a dualidade geral e específico continua valendo. É isso que eu queria trazer para vocês. Continua valendo, mas claro que a gente tem que pontuar bem até onde é geral e o que realmente não traz ganho, né? Essa é uma decisão, mas é importante ter esse pêndulo, essa divisão conceitual, né? E a gente entender bem simplesmente o que pode ser algo de base para aquilo que é específico depois. E isso vai variar muito. Se eu penso no levantamento de peso agora, olhando a Bruna, que lembrei, vai ser outra coisa. Eles têm arrancada, então daqui a pouco o cara tem um probleminha de coordenação, de potência ali para algum gesto que envolva arrancada, ele queira melhorar, então ele pode fazer na base geral isso, e depois transferir isso para adaptação específica. Mas é claro que ele não vai virar um velocista, ele não vai fazer outras coisas tão distantes assim, mas vai ter essa característica, tá? E aí não existe tanto esse impasse, tá? A gente garante que exista os dois como uma forma de raciocínio e nos ajuda a escolher exercícios que podem ser um pouquinho mais distantes daquele objetivo fim, mas não necessariamente outra coisa, né? Lembrando disso. Que mais, gente? Uma divisão bem interessante que vocês passaram é assim, ó, tu tens essa base geral, né, onde tu tem ganhos gerais ali nos aspectos de técnica, eram habilidades gerais, né, que aí tem que cuidar também o que exatamente, porque não pode ficar todo o tempo fazendo coisa muito diferente, mas é de certa forma mais geral. Tem o específico, né, que são as técnicas específicas, e tem ali uma fase intermediária. Isso é bem importante. Às vezes, eu só pincelo isso em alguns momentos. Mas, resumindo, entre o período de base geral e o de base específica, tá, que vão me dar essa fase de base geral, né, de treinamento ou preparatório, ele no meio pode ter um período de transferência, que a gente chama. Então, assim, ó, vou dar um caso, tá? Alunos dos esportes coletivos que têm treinos em musculação com ganhos de força que não são tão específicos, mas eles têm que fazer ao longo do ano, então vão estar lá na sala de musculação, muitas vezes esses ganhos são deslocados para a pista, para a quadra, com um período intermediário ali. No final do período de base e no início do período geral, na divisa entre os dois ali, eu vou colocar exercícios que vão me dar essa transferência.
tá? Eu vou fazer exercícios que mesclam um pouco, tá? Resumindo, tá? É muito comum, por exemplo, nos treinos de força em equipes de esportes, fazer na musculação, nesse período final da base geral, e introduzir exercícios com movimento rápido, que a gente julga que são exercícios errados de força, quando o cara rouba e faz um movimento muito rápido. Mas ali tu pede que ele acelere mesmo para ele começar a ganhar em potência, tentar ter algum ganho de potência sobre aquele ganho anterior que ele já teve de força. Tá? E depois, quando tu for para a pista, tu começa com treinos de pista um pouco mais lentos, que seriam próximos daquilo que ele faria na sala de musculação. E aí vai botando velocidade para levar ele para o que ele precisa, né? Quase sempre são gestos rápidos, mudanças de direção, etc. Então, a partir daí, tu faz um período de transição no meio, tá? Eu não vou chamar de transição, que pode confundir com outro período de transição. É um período de transferência entre a base geral e a base específica. E vocês trouxeram ali num quadro bem clarinho essa divisão. Isso os treinadores têm que fazer, têm que cuidar, porque não pode ser de um dia para o outro, o cara só treinava na sala de musculação, força, e daqui a pouco ele vai todo 100% treino para a pista, fazendo velocidade pura. Não, tem que cuidar, tem que fazer uma transferência ali no meio. Tá? Geralmente 3 a 4 semanas com isso, tá? Na prática. Que mais, gente? Teve tanta coisa interessante, mas vamos... Os microciclos, os mesos... uma divisão geral que eu queria trazer para vocês de como organizar todo esse monte de estruturas, tá? Como é que eu faço a minha periodização? A primeira coisa, não se assustem, porque é muito difícil. Quem nunca fez e vai ter que fazer um dia, vai querer cortar os pulsos. A sensação é essa. Eu começo por onde? É tanta período e fase, coisa, eu começo por onde para organizar minhas aulas. Tá? Mas a dica que eu dou é começar de trás para frente. Né? Eu uso a brincadeira ali do Jack Stripador. Vamos seguir o nosso grande pensador da periodização. Vamos por partes. Começamos de trás para frente. Pensamos no objetivo final, que é o mais difícil mesmo de imaginar assim, o que eu quero daqui a um ano com esse meu aluno, quais são as metas de um macrociclo, né? E a partir do todo eu começo a fazer os objetivos que vão me dar estrutura para aquele ganho, para aquele objetivo maior. Então, por exemplo, o meu objetivo do ano é uma posição numa certa prova, com um certo tempo de prova e com adaptações que eu quero que são importantes, de força ou velocidade. Ok. A partir daí, eu vou traçar os objetivos do meu nível inferior, logo inferior, que são os períodos. Aí eu vou estruturar os objetivos do período a ponto de tentar potencializar os ganhos daquele macrociclo, né? Traço os objetivos, tem que ser sempre concretos. Importante que tenham... Claro, para o macro pode ser um pouco genérico, assim, mas a gente vai ver que conforme vai se aproximando da sessão, cada vez tem que ser mais concreto, porque a gente tem que saber o que dá para o nosso aluno. Então, do período, eu vou para o mesociclo. Como eu vou estruturar os mesociclos para potencializar o objetivo daquele período, onde estão os mesos? Então, o período de base geral tem 3 meses, tem 3 mesos. Como eu vou ter que traçar 3 objetivos que sejam organizados a ponto de otimizar os ganhos para aquele período do que eu tracei. E assim eu vou. Olha, o meso 1 tem 4 microciclos. Eu tenho que traçar objetivos dos 4 microciclos a fim de potencializar o objetivo daquele meso, né? Do meso 1. O meso 1 era ganhar força, né? Força máxima. Então, vou traçar objetivos para cada semana, metas de exercício que eu vou potencializar esse ganho. Vai ser força máxima também, mas aí eu já escolho zonas de treino, que são mais específicos. Eu vou chegando perto da sessão, eu vou ter que dar o dado claro, porque quando chegar na hora da sessão, eu tenho que ter algo concreto para falar para o meu aluno. Não é simplesmente, vai melhorar a força. Não. Eu já tenho que dizer que ele vai treinar em zonas de 85% a 90%, com tantas repetições mais ou menos. E assim vai até a sessão. Essa é a tarefa da organização da periodização. Tá? Essa é um mistério até da montagem, parte por aí. Não é fácil igual, mas desse jeito eu tenho mais chance de acertar do que se eu fizer linearmente. Linearmente é o seguinte, é a Tati ali que recebeu o convite. A partir da segunda-feira que vem, começa a dar treino para o time de futebol feminino da Exefid. Tem que organizar a preparação física para os próximos 4 meses, porque tem uma Copa Unicinos para lá. Ela poderia pensar o seguinte, não, tudo bem, eu vou pensar na segunda, eu vou dar um treino X. Na quarta, eu vou dar um treino X. E assim eu vou fazendo, sessão a sessão. Se eu fizer desse jeito, eu perco todo
é uma bagunça, porque eu não sei direito daqui 2, 3 semanas, organicamente, como eu vou estruturar isso. Né? Agora, se eu fizer o raciocínio da periodização de trás para frente, seguindo de Ex-Stripador, eu vou estruturalmente organizando as coisas. Eu vou saber, e sem perder o objetivo final. O objetivo final é chegar lá. Como eu vou chegar lá em partes? Tá? É um raciocínio lógico, formal, muito básico até, mas é importante seguir, porque tenho mais chance de conseguir fazer as coisas. Tá? E, claro, com a experiência eu vou melhorando essas perguntas, acertando mais os objetivos e por aí vai. Tá? O que mais, gente? Sobre a periodização. De manhã eu esqueci, os alunos foram falar também MATEVEV, a gente tinha que até pegar assim, as diferentes maneiras de falar MATEVEV que existe aí. E nem eu sei se é o certo, porque eu ouvi e é um jargão da área de treinamento dizer MATEVEV. Eu não sei se é certo, mas eu sei que o pessoal falou, vocês aqui também tentaram. Verkhoshansky é Verkhoshansky. Tá? Eu não sei também o certo, eu não tenho nem ideia de como se fala no correto russo, mas no jargão do treinamento a gente chama de Verkhoshansky. Tá? Que mais? Tá dado isso. E outra coisa, pessoal. Claro, para organizar a periodização, eu vou ter que... É uma tarefa muito difícil, né? Vocês imaginem assim, para um preparador físico de corridas, que é um gesto relativamente simples. Mesmo ali, ele tem que organizar treinos que quase sempre acompanham força, né? Algumas vezes tem que estar incluída ali a flexibilidade, como a gente falou nas aulas anteriores. O treino de corrida não envolve só um tipo de carga, tem treinos extensivos e intensivos. Eu tenho que estruturar isso tudo temporalmente. Eu tenho que fechar meu quadro da semana, tá? E isso dá trabalho, por isso tem que usar aquele raciocínio anterior. Mas o troço é complicado, porque às vezes eu tenho que organizar periodizações, mais de uma, inclusive. Eu tenho que pensar na carga total, mas, por exemplo, em corredores, que é o que eu mais estudo, a gente tem que organizar, por exemplo, sistematizar o treino de força deles, que não necessita ser exatamente igual ao treino de corrida nas cargas gerais. Muitas vezes tem objetivos que são um pouco independentes. Olha, dos 2 meses ele tem que melhorar a força. Eu tenho que organizar os treinos de força, não adianta. E às vezes o treino de corrida não segue o mesmo, quando aumentou a intensidade lá, vai aumentar também da corrida. Não, aí eu tenho que organizar periodizações paralelas, tá? É isso que eu quero dizer. E isso, para corrida, ainda é fácil. Imaginem triatlo, imaginem equipes esportivas de time, né? Esportes coletivos. O difícil que é, porque os objetivos são muito complexos, são mais de um, e em grupo, né? Que é difícil a gente querer tentar dar essa individualidade, né? Ter o controle do que se deve dar para o aluno para evitar lesões. Mas o que eu quero dizer para vocês, hoje em dia, cada vez mais tem tecnologia para nos ajudar. Informações que eu vou guiando, mas a mensagem que eu queria dar, assim, importante aqui é, eu tenho que periodizar as coisas também nas suas capacidades condicionantes, tá? Mas também eu tenho que pensar na carga total. Professor, mas é uma ou outra? Não, são as duas. Eu tenho que estruturar minha curva de treino de força, tenho volume, intensidade do treino de força, e tenho que também organizar minha carga de treino de corrida e tenho que dar uma carga total também, porque é ela que vai me gerar o risco de lesão ou não, de overtraining ou não, né? E hoje tem marcadores para isso. Um deles, por exemplo, que é muito geral, eu sei que em parte tem crítica, mas é super aceito, é o TRIMP de Foster, que se baseia numa pergunta no final com uma escala de Borg de 0 a 10. Como foi toda a tua sessão? Tu pode ter tido um treino de salto no início e depois um treino de corrida, ou nos esportes, um treino tático e também saltos. Independente disso, no final, pergunta lá, como foi a tua sensação desse treino, de 0 a 10? E depois multiplica pelo tempo em minutos. E aí tu tem uma ideia dessa carga geral, é uma terceira curva de treino. Então, não é só a das partes, é também do todo. E tudo isso, a tecnologia me ajuda. Se eu sei usar bem ela, hoje tem aplicativos que me ajudam a registrar as coisas, os alunos vão lá e respondem, e eu vou colocando isso. O uso do Excel é uma ferramenta poderosa para isso, queria sugerir isso para vocês. Até digo para vocês, cuidado com os aplicativos, porque tem gente usando um pouco... O que acontece? A tecnologia, ela às vezes nos engana, assim, ela é apelativa, né?
tem que cuidar para não virar... Tem gente que treina por aplicativo, mas com toda a periodização organizada num aplicativo, que é bonito, porque as coisas saem ali automáticas, né? Tu treina e sai números, sai gráficos lindos, né? Só que muitas vezes substituem a cabeça do treinador. E aí cuidem, porque nada substitui ainda o treinador. Então, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, e encaixar no nosso raciocínio. E eu acho que a ferramenta do Excel ainda é o melhor, porque eu faço as minhas tabelas de treino, eu vou construindo a minha organização de treino ao longo das semanas, né? E vou sabendo usar recursos básicos de multiplicação, divisão, que não é nada difícil, né? E o uso de gráficos mesmo, produção de gráficos básicos, de linha, o que for, e depois ficam fáceis. Depois que estão prontas, eu vou substituindo, eu vou fazendo outras planilhas, né? E vou modificando aquelas que eu já fiz. E aí o trabalho vai ficando mais fácil e a tecnologia vai me ajudando para tudo isso, tá? Então, é uma ferramenta poderosa. Só isso que eu queria dizer para vocês, assim. Que mais, gente? Outro fato. No período competitivo, tomem cuidado, porque o pessoal se confunde muito. Às vezes eu escuto gente que é fora da área de treinamento a dizer que, mas olha que não existe período competitivo na saúde, por exemplo. Saem com pérolas desse... E aí dizem, aí parece que a teoria do treinamento não funciona para a saúde, tá? E não é assim. O que acontece, pessoal? Como eu falei para vocês, o grupo apresentou bem. Há um período preparatório ou de base, como é o nome que eu uso, de base, que é dividido em duas partes, base geral, base específica, tá? Base. E há um período competitivo, tá? E outro no final, transição. Mas vamos falar do competitivo. Esse competitivo, eu mantenho esse nome por uma questão histórica, por causa da importância da construção desse conhecimento ligado ao esporte de alto nível. Tá? Tinham questões políticas que eu já comentei para vocês, assim, um pouco rapidamente, da influência da Guerra Fria, inclusive, nessa construção que foi do sistema de treinamento moderno, digamos assim. Mas hoje tem que ser reinterpretado. Eu mantenho esse termo por uma questão histórica, até porque os livros, na maioria das vezes, trazem esse termo assim, mas quando eu penso amplamente para qualquer treino, eu estou treinando para a saúde, eu estou treinando na área do lazer, inclusive, eu estou usando os meus princípios do treinamento no esporte dentro da escola, que pode ter metas diferentes de apenas só tirar campeão, várias outras coisas. O período competitivo vai ter uma interpretação maior. O que vai ser? O período competitivo, na verdade, o conceito dele é o período onde eu vou avaliar os principais resultados que eu queria para o meu macrociclo, os principais objetivos do meu treinamento. É ali que eles têm que aparecer. Tá? E isso é discutível depois também, a gente vai falar, mas esse é o conceito principal. É o que eu quero para o meu ano com o meu aluno. Eu quero que ele diminua, vamos para a área da saúde, eu quero que ele diminua 15 quilogramas de massa corporal, que ele ganhe 5% de percentual de massa muscular. Bom, vou traçar metas, tá, para ele, em cima do conhecimento que eu tenho. Bom, vai ser no período competitivo onde eu vou avaliar e vou observar se foram atingidas as metas do ano, do macrociclo. Tá? Professor, mas isso não combina com competitivo. Não, não é assim, é ao contrário. Isso combina muito. Nós temos que lembrar também, tem muitas vezes o pessoal mais teórico da guerra, que eu brinco, que esquece que a principal avaliação em atleta é o próprio resultado do esporte. Claro, a gente tem que entender o porquê, a gente tem que entender as causas, mas o esporte em si, o resultado em si, tem que ser levado em consideração sempre. No esporte de alto nível, então, é fundamental. Agora, claro, eu vou ter outras avaliações para tentar entender de que forma eles chegaram ali, tá? Mas o desfecho primário, em termos clínicos, é o desempenho em termos de resultados mesmo, nesse caso. Ou seja, o período competitivo também é um período de avaliação. Ele vai ser usado para interpretar o que aconteceu naquele ano. Óbvio, né? É um resultado final. Claro, além disso, eu posso ter outros resultados. E aí eu vou ter mais avaliação, aí sim, avaliação sistematizada, digamos, para o macrociclo. Tá? Então, o período competitivo tem essa função. Lembrem disso, não há confusão, só tem que interpretar esse período de uma forma mais ampla, tá? Como um período de avaliação, que pode ser a própria competição,
Se for corridas mesmo, esses esportes de travessias, muitas vezes é isso, é o tempo mesmo, é ver se esse cara melhorou os tempos dele ou não, e adicional a isso eu faço avaliação física, antropométrica, para tentar entender por que ele chegou naquilo ali, tá? E depois eu tenho um período de transição, né? Um período importante, onde eu tenho ali um grande, entre aspas, descanso, que é relativo, é uma redução de cargas, isso é obrigatório, né? Onde eu vou ter até um processo de destreino, dependendo do tipo de aluno. Também é algo um pouco, é muito subjetivo. Mas, de qualquer jeito, tem que reduzir cargas. Dura 20 dias, mais ou menos, entre 15 dias, às vezes até um mês, mas não passa disso. Tá? Um período ali dessa recuperação para o novo macrociclo. E, a partir daí, gente, vem a ideia, que eu quero passar também com vocês, bater nessa tecla, de que a periodização, a terminologia não é por acaso, que é esse nome. Periodização é porque eu divido o meu tempo em períodos. O grupo apresentou bem isso, né? Além disso, eu tenho ciclos. Esses períodos podem ser pensados como ciclos, né? E o que significa um ciclo? Um ciclo significa qualquer fenômeno que se repete ao longo do tempo. Quando eu repito esse fenômeno, muitas vezes isso é um sinal de que o ciclo fechou. Eu começo um novo ciclo. Tá? Então, por exemplo, e para nós no treino, na prática, é o seguinte, é quando eu aumento ou diminuo cargas. Então, lá, eu estou no início da semana, estou aumentando cargas, porque eu vim de um fim de semana de descanso, vamos colocar assim. Não é para todos os esportes, mas muitos fazem. Descanso. Vou lá segunda e começo geralmente mais descansado. Né? Quando eu vou na outra segunda e faço isso de novo, eu descanso e começo a me cansar de novo, começo a dar os estímulos da semana, eu repito o fenômeno. Aí eu tenho um microciclo. Tá? E por isso que tem que ser ondulatório. É por isso, porque esses descansos, claro que de uma semana para outra é pouca coisa, né? Mas a gente anota, né? Fim de semana a gente sabe que, olha, é o descanso nosso maior. Socialmente isso tem muito sentido para nós. E tem gente que não respeita. E quando não respeita, sabe que está passando por problema. De novo, o treinamento imita a vida. Tá? No treino também tem isso. Se eu começo o meu treino cansado, eu não encerrei bem aquele ciclo. Né? Eu tenho a própria sessão como um ciclo. Né? Eu vou lá e vou me cansar naquela sessão. Mas se eu já começo cansado, é porque eu não me recuperei bem. Atenção. Atenção, isso pode ser aceitável se durar pouco tempo, ou overheating, funcional, mas se isso persistir, não é bom. E a mesma coisa é para os ciclos seguintes. Né? Então, eu tenho um microciclo, essas coisas se repetem. Eu tenho que dar estímulos acumulados e descansar no fim de semana, ou 1, 2 dias, com carga relativamente mais baixa. Ok, mas eu tenho que... Aí vem o segredo. Quando eu falo de sessão e microciclo, gente, é fácil de eu notar. Eu dei esses exemplos do fim de semana e da sessão. Isso é fácil de entender porque é intuitivo. Agora, o grande segredo do treino é fazer o teu aluno, e vocês primeiramente, entenderem de que há ciclos de médio e longo prazo. Esse é mais difícil de entender. Por exemplo, vou resumir aqui muito forte, tá? Vou simplificar de um jeito, mas para que vocês grudem. Né? E vocês vão ver que na maioria das práticas, quem já faz coisas aí, vão ver que muitas vezes o treinador tem dificuldade de explicar isso. Isso é um sinal de que ele não tá cuidando bem das questões de treinamento essenciais, que é, por exemplo, do mesociclo. O mesociclo geralmente dura 4 semanas, então eu teria cargas, por exemplo, eu quero melhorar tal capacidade, né? Quero melhorar a velocidade. Então eu vou ter lá, nas primeiras microciclos, cargas que melhorem essa velocidade, porque esse é o objetivo do meso. Agora, eu tenho que lembrar que eu tenho que oscilar também no mesociclo. Não é só no fim de semana, né? É também no meso. Por isso o termo, mesociclo. É um ciclo de meio período, digamos assim. Né? E aí, na 4ª semana, eu tenho que manter ou diminuir essa tendência de aumento de cargas. Eu não posso aumentar sempre. Eu tenho que dar uma manutenção ou redução de carga ali, para oscilar também, para começar o novo mesociclo preparado para o próximo. Ali, a turma de hoje, eu acho que foi um pouco dura quando disse que tem que estar completamente descansado. Não é, às vezes não é sempre assim, tá? Pode vir de um certo cansaço, mas o importante é que tenha tido um certo descanso, a tendência de aumento de cargas tenha diminuído um pouco, isso já ajuda.
e às vezes o bloco de treino dura 2 meses, 2 meses, isso não é estranho, tá? Mas, de qualquer jeito, eu tenho que oscilar, eu tenho que descansar um pouco mais do que em relação ao micro 1, 2 e 3. No quarto, eu tenho que descansar um pouco mais, para dar essa oscilação do meso, tá? E aí tem muita gente que erra. Eu brinco com os marombeiros e com os Forrest Gump das corridas, lembra? Os caras que saíram para correr um dia e não pararam mais. Né? Tem esses loucos e tem os maromba também, que não sabem o que é descansar. Tu pergunta para eles, cadê tua curva de treino? Aí eles daqui a pouco inventam, tá aqui minhas tabelinhas. Onde é que tu descansa? Aí o cara acha que tu tá me tirando, cara. Ele olha para o lado para ver se não pega mal, né? Se alguém ouve. Então, o que acontece, gente? O que eu queria dizer? Mesmo esses caras, tá? Eles julgariam, e hoje de manhã foi falado isso, eu queria deixar claro assim, professor, mas muita gente faz cargas lineares. Gente, até muita gente que treina errado, nem eles fazem. Porque, lembra, eu digo sempre que Deus nos colocou a dor e a lesão para os maus treinadores. Não adianta. E aí aparece isso aí também. Nesses tipos de cara que não organizam nada, vocês vão ver que de tempo em tempo eles param, eles diminuem por causa de dor ou lesão. Meu peito está doendo, essa semana eu vou ter que baixar a carga. É típico. Isso aparece constantemente. Corredor, meu joelho está doendo também, né? Eu fiz aquela loucura, depois fiz a outra. Está doendo. O que ele faz na outra semana? Reduz, né? Oscila cargas. E se não respeitar isso, lesiona mesmo, que é pior. Aí ele reduz mais ainda, aí tem mais problema ainda. Ou seja, eles acabam ondulando de forma errada, né? De novo, o segredo do treinamento é se antecipar isso, é ondular no micro, no meso e no macro período. Né? Então, eu estou lá em fevereiro, não vou pegar férias, vou treinar que nem louco, professor. Não, ao contrário. Tem que fazer alguma coisa com esse cara, leva ele para Disney, faz alguma coisa que ele pare um pouco para reduzir as coisas. Tá? Faz alguma coisa. Tá? Então, tem que usar isso aí. Esse é um dos segredos da periodização também, essas ideias centrais, que já são difíceis de se aplicar. Muita gente bate, mas assim, vocês vão ver que mais gente reage quase sempre quando não controlam bem essas coisas e não entendem profundamente esses princípios. E não adianta, tá, gente? Tem gente com muita experiência que às vezes não entende isso mesmo. E isso é o beabá do treinamento, isso que eu estou falando. Fora depois os detalhes. Por exemplo, hoje me perguntaram de manhã, não tinha uma resposta certa, tá? Mas, por exemplo, sobre treinamento concorrente. Né? Então, vejam que quando eu tenho a adição de várias capacidades sendo trabalhadas ao mesmo tempo, mais de uma sendo trabalhada ao mesmo tempo, eu tenho efeitos concorrentes. Eu posso ter efeitos que até melhoram algumas capacidades, tem outros que até pioram, por eu estar treinando junto duas coisas. Eu tenho que entender, eu tenho que ler um pouco, eu tenho que saber o que está acontecendo, né? E aplicar isso direito. Tá? E aí vejam que o problema é muito grande, porque só nos casos dos treinos concorrentes é uma série de possibilidades. É treino sequencial, se eu treino antes força, depois resistência, se eu treino na mesma sessão ou treino em turnos diferentes, né? Tudo isso eu tenho que entender para organizar o meu tempo e atingir as metas que eu quero. Tá? Muito bem, pessoal. Dúvidas? Não? Então vamos para o tópico especial. Deixa eu fazer